Em relação ao mecanismo da diabetes gestacional. Então, gente, eu gosto sempre de explicar o porquê das coisas. Eu acho que fica muito mais simples da gente entender algumas coisas, né? Então, por isso que eu gosto realmente de explicar o mecanismo, a fisiopatologia, né? Porque vocês vão pensar, o que eu tenho a ver com a insulina? Não quero saber de insulina, sei lá o que é insulina. Mas é importante que a gente entenda esses conceitos para a gente entender por que o exame é feito em determinada fase da gravidez, por que tem mais chance de desenvolver diabetes na gestação, né? Então as coisas vão ficando de mais fácil entendimento. Então, para a gente entender a diabetes gestacional, a gente precisa entender sobre insulina, tá? Por quê? Porque a insulina é um hormônio e a gente diz que a insulina é a chave que abre a porta da célula. E essa chave, ela abre a célula para quê? Para a entrada de glicose. E a glicose é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa energia, para que a gente desenvolva as nossas funções, para que a gente sobreviva, né? Então, a insulina é um hormônio fundamental, um hormônio chave aí para a gente entender a diabetes gestacional. E aí, uma outra coisa que eu gosto de falar também, é que a gente divide a gravidez em duas. A primeira metade, então do início da gestação até 20 semanas, tá? Que é a primeira metade da gravidez, que é onde a gente tem a fase de anabolismo, tá? Que é a fase de reserva. Então, nessa fase, o nosso corpo ele vai estocar a glicose para que ela seja utilizada ali mais para frente, né? Que é a fase da reserva ou a fase do anabolismo, tá? E por isso que é muito comum nessa primeira metade da gravidez a gente ter vários episódios de hipoglicemia, né? Que é isso? A pessoa tá bem, tá tranquila e aí de repente começa um mal-estar, a vista começa a ficar escura, começa a ter tontura, né? Um desconforto pode ser aí em função da queda da glicose, né? Da hipoglicemia. Por quê? Porque é uma fase em que a gente tá fazendo reserva, a gente tá fazendo estoque, tá? E a segunda fase da gestação, a segunda metade da gestação, que é de 20 semanas até o final da gestação, a gente tem uma fase de catabolismo, em que a gente vai usar essa reserva, né? Então o bebê ele vai usar toda essa reserva aí para desenvolver suas funções, para ter suas atividades, né? Para crescer, para se desenvolver. Então é a fase do catabolismo, tá? E aí vamos lá, para que eu falei tudo isso? Então eu expliquei para vocês que a insulina é a chave que abre a porta da célula, tá? O que acontece na gravidez em especial? Na segunda metade da gravidez, a gente tem um aumento na produção de alguns hormônios, que a gente considera que são hormônios diabetogênicos ou pró-diabetes. Eles favorecem o surgimento da diabetes, tá? Que hormônios são esses? São o GH, o cortisol e principalmente o lactogênio placentário, que é produzido pela placenta. Então, o que esses hormônios fazem? Eles fazem com que é como se eles mudassem um pouco o segredo dessa chave. Então essa chave ela vai entrar ali na porta, mas ela vai ficar agarradinha, ela vai ter uma dificuldade maior de abrir a porta da célula. E com isso, o que vai acontecer? Vai acumular insulina fora da célula. Acumulando insulina, vai acumular glicose fora da célula. E com isso, o nosso organismo ele entende que ele tem que produzir mais insulina para poder abrir a porta para essa glicose entrar. Então acumula glicose, aí a gente produz ainda mais insulina, tá? E aí produzindo mais insulina, o que acontece é um aumento da resistência à insulina. Então, aumenta a resistência à insulina, então a chave ela vai ficando cada vez mais agarrada, vai ficando cada vez mais difícil abrir essa porta dessa célula, vai acumulando cada vez mais glicose fora da célula, né? Então é o excesso de glicose, a diabetes nada mais é do que o excesso de açúcar no sangue, né? E vai aumentando ainda mais a insulina e os efeitos dessa resistência, desse aumento de insulina e o aumento de glicose.